Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E eu queria fazer um vídeo aqui hoje. Sabe aquela história de o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções? É sobre algo assim que eu gostaria de falar. Foi notícia ontem no News Brasil. Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, tá? Para falar a verdade. Não sei se foi ontem, 17 de dezembro, por coincidência, dia do meu aniversário, ou se foi hoje, mas tanto faz. Saiu no site do News Brasil que o presidente do Instituto Mises Brasil apresentou uma proposta para que não mais existisse um exame da ordem obrigatório, que o exame da ordem fosse facultativo, tá? E daí faria quem quisesse, etc. Qual que seria a diferença? O exame da ordem seria facultativo, ele continuaria existindo, mas ele seria facultativo. E daí haveria o cliente poderia escolher entre um profissional que aceitou passar pelo crivo da OAB, como este que vos fala, e qualquer advogado que está vendo esse vídeo, ou então alguém que teve medo, ou que por qualquer outro motivo não quis fazer o exame. Em tese é boa ideia, né? Não. Em tese, a ideia é péssima. Na prática, a ideia é péssima. Primeiro, vamos lá, gente. Exame da ordem. Isso é uma regra quase que universal. A imensa maioria dos países, tá, regulamenta a atividade do advogado através do exame da ordem. Sabe por quê? Basicamente, vocês querem saber por quê? Que tem exame da ordem para medicina, mas não tem exame do CRM para médico ou exame do CREA para engenheiro? Eu vou explicar, tá? Que meus amigos de humanas, e eu também sou de humanas, não fiquem ofendidos, mas eles sabem disso, tá? Não é difícil, não é difícil para um aluno preguiçoso, folgado, que faça o mínimo possível na faculdade, que não estude nada, se formar num curso de humanas, qualquer que seja este curso. Porque humanas é argumentação, tá? É escrita. Então, o que acontece? O aluno folgado, eventualmente, consegue se formar em Direito. Eu tive amigos meus de faculdade que se formaram em Direito e depois esquece de passar na ordem. Esquece. Não iriam passar na ordem. Como não passaram, desistiram da advocacia e procurando outra coisa para fazer da vida. Com exatas e biologia não é assim, gente. Se alguém tiver vendo esse vídeo e for engenheiro, sabe que assim, tem uma matéria que chama resistência de materiais, tá? Eles chamam de resmate, na verdade. É uma matéria que assim, cada turma de 100 pessoas que começa a fazer essa matéria na faculdade de engenharia, 30 não terminam. Então assim, o folgado não consegue se formar num curso de engenharia. Qual que é a diferença básica de um curso de humanas para um curso de exatas ou de biológicas? Muitas vezes não é difícil o ingresso a uma faculdade até conceituada de exatas e biológicas, mas às vezes é difícil de sair. Para esse aluno é difícil de sair. Faculdade de humanas não, ao contrário, uma faculdade boa de humanas, direito no Mackenzie, na PUC, na São Francisco, na Unesp, na FAAP, na GV, é concorridíssimo. É concorridíssimo. É muito complicado de entrar. Eu sei porque assim, eu me formei no Mackenzie e tal, e não é um vestibular fácil, tá? Mas, se é concorridíssimo e é complicado de entrar, é relativamente fácil para o aluno se formar, tá? Tem um evento, se alguém assistiu aquele filme Prenda-me se for capaz, o personagem do estelionatário, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, é um filme verídico, tá baseado no fato verídico. O personagem que o DiCaprio interpreta, que é o Frank Abagnale Jr., ele se faz passar por médico, se faz passar por advogado, etc. Ele falsifica, né, os documentos. E uma hora o agente do FBI, que posteriormente fica até amigo dele, pergunta: como é que você conseguiu se fazer passar por advogado? Ele: não, eu estudei para a prova e passei.
Esse que é o ponto, tá? Se você permitir que a pessoa se forme e saia para advogar, ela vai estar habilitada a exercer a profissão. Vai falar, um engenheiro poderia fazer uma obra ruim, derrubar a ponte? Poderia, mas esse engenheiro não vai se formar. Ele não vai se formar. Ele não vai se formar. É simples assim. Ele não se forma. Ele não consegue passar naquela matéria que eu falei, resistência de materiais. Mesmo vale para medicina e outras da área de exatas. Curso de humanas não. O aluno ele vai conseguir, ele consegue passar enrolando. Mas qual que é o problema? O professor de história, o que um historiador ruim pode causar de dano à sociedade? Sei lá, ele vai falar que a múmia é do Tutancâmon quando era do outro faraó? Nada, né? Tipo, o dano concreto, claro. Um erro cultural, um erro de interpretação histórica é grave, sempre é grave, mas assim, ele não causa um dano concreto à sociedade. O advogado causa. O advogado, o magistrado mal preparado, causam danos concretos à sociedade. Imagina você contratar um advogado, meus amigos, que, por exemplo, numa execução civil, não identifique que o bem do seu cliente é protegido pela lei do bem de família. E esqueça de formular requerimento nesse sentido. E aí, como é que fica? Teu cliente vai perder o bem? Recentemente tive um outro caso aqui no escritório. O arrematante, meu cliente era devedor de uma quantia de R$ 200.000. Ele mora no imóvel de 500, débito de condomínio que não é coberto pela lei do bem de família. E aconteceu que o próprio condomínio credor arrematou o imóvel por um valor inferior ao valor do próprio imóvel. Se eu fosse um advogado negligente ou que não conhecesse a lei e ignorasse o fato de que o Código de Processo Civil, tanto 73 quanto o atual, impedem que o credor arremate o imóvel por preço inferior ao do próprio imóvel, usando o seu crédito, meu cliente ia ter esse prejuízo. Não, o que eu fiz? Eu peguei, impugnei a arrematação, o juiz deu provimento à impugnação, e pronto, meu cliente não vai ter um prejuízo de R$ 300.000. E isso eu estou falando de quando o advogado lida com direito privado. E quando o advogado é criminalista. E quando é um familiarista que está cuidando de perda de pátria e poder. Prisão civil de devedor de alimentos. Tá? Então a coisa é grave, meus amigos. Essa é uma ideia péssima. Mas alguém poderia falar, não, Paulo, mas não seria interessante... Até meu sócio, o Dr. Guilherme de Lasco, que é um excelente advogado, ele me deu essa ideia uma vez que eu acho até interessante num aspecto. Olha, imagina que assim, você vai ter uma carteirinha da Ordem Vermelha, que é para o Paulo Papini, para o Guilherme de Lácio, para aqueles que se propuseram a fazer o exame, que tiveram coragem de fazer o exame, suaram, apanharam, sofreram, roeram unha. E você vai ter uma carteirinha da Ordem Amarela para aqueles que literalmente amarelaram e não quiseram fazer o exame. A ideia seria ótima, né? Porque assim, na hora que eu mostrasse meu AB para o cliente, ele ia falar, não, a carteirinha desse é vermelha. Ah, não, a carteirinha desse é amarela. Então o cliente, bem ou mal, saberia, olha, estou contratando conscientemente alguém que teve medo de enfrentar o exame da ordem. Ou não, prefiro contratar alguém que aceitou passar pelo crivo dos seus pares. A ideia é linda. Qual o seu objetivo, gente? Quanto tempo ia demorar? Quanto tempo ia demorar para algum coletivo, seja de qualquer minoria, viesse com um argumento constitucional de que esse entendimento, de que essa diferenciação de cores da carteirinha vermelha para amarela seria uma forma de discriminação? E todos passariam a ter carteirinha vermelha, independentemente de ter feito ou não ter feito o exame. Né? E daí você colocaria todos profissionais do direito na mesma lata de lixo. Tá? Então, o que eu falei, a ideia é bonitinha, é agradável, mas não dá não, meus amigos, não dá não. No caso, o presidente do Instituto Mises, tá?
falou uma enorme bobagem. Eu não vou falar assim, ele não é advogado, ele não pode falar. Não, isso é besteira. Lugar da fala não é comigo, tá? Eu não vou partir para essa linha argumentativa. Mas ele falou uma enorme bobagem. Nem sempre, olha que eu sou liberal convicto, nem sempre o mercado resolve tudo, ok, meus amigos? Por hora é isso que eu queria falar. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.